É muito bom estar aqui novamente, falar do amor de Jesus, anunciar as boas novas que vêm do reino e compartilhar com vocês essas boas novas. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, que está no meu coração, é algo que, um pouco do que eu falei domingo passado, e o que eu falei um pouco domingo passado, foi em relação ao chamado de Jesus nosso para a missão, que é dele. É fazer com que eu e você possamos entender cada vez mais que Jesus nos chamou para algo específico, que é fazer a missão dele. Mas muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entender certamente o que é a missão. Então eu vou recapitular com vocês alguma coisa muito simples de entender, fácil de compreender, que é a partir desse texto. Esse texto é um texto que então está no final do livro de Mateus, e esse momento de Jesus com seus discípulos é um momento muito oportuno para que ele vai convocar então e chamar esses discípulos para viver uma nova vida. Então o que ele fala? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Semana passada eu falei sobre isso, foi esse o texto que nós lemos. Eu tenho um sentimento muito claro no meu coração, que eu tenho que falar de novo, porque à medida que a gente fala da missão, a percepção que nós temos de missão, ela precisa ser transformada, ela precisa ser mudada. Uma das coisas que eu disse semana passada foi que todo crente, todo cristão deve fazer a diferença. Uma das coisas que eu penso muito é que você nasceu para fazer de fato a diferença. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Fala assim, pastor, então o que eu tenho que fazer para ser diferente? Eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de ser malandro demais, isso é o mínimo, mas não é isso que te faz de fato diferente. O que te faz diferente são outras coisas, tá? Todo cristão deve fazer a diferença quando você pensa de fato que a missão é sobre você, que você pensa que tudo que está escrito na palavra de Deus tem a ver com você, com aquilo que você é e fez e será. Quando você não tem essa consciência, a missão de Jesus é só ser mais alguma coisinha para o reino de Deus avançar. Eu falei também que fazer a diferença é ter consciência da importância e urgência da missão. Muitas pessoas não têm tanta imaginação para isso. Muitas pessoas não têm a consciência da urgência e da importância da missão. Algumas pessoas acham que o fato dela vir estar na igreja é uma coisa que ela precisa fazer para melhorar a vida dela, para que ela se torne uma pessoa melhor, para que ela seja uma pessoa mais completa, para que ela de fato seja uma pessoa mais feliz. Mas ter a consciência da urgência, da importância da missão não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus fez e está continuando a fazer. Então, uma das coisas que eu pensei a partir de tudo que eu falei domingo passado e tenho refletido essa semana, porque eu falei da importância da missão semana passada, e eu ainda sinto das pessoas que elas não entenderam, que elas ainda continuam sem entender. Então a pergunta é, então tá bom, como eu posso ser e fazer a diferença? Aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que falar disso. Então eu falei que tem que ser, mas agora eu vou falar assim, como eu posso ser e fazer a diferença? Tem um texto que eu acho que traz luz para a gente entender de fato o que é a missão e qual é a nossa importância nela toda. O texto é esse aqui, Mateus capítulo 10, versículo 5. Abre a sua Bíblia, liga o seu celular, fique atento a esse texto. É um texto grande que a gente vai ler, eu vou projetar também para quem não tiver com a Bíblia aí, mas eu quero que você anote na sua Bíblia, que você está com o seu aplicativo aí, marque no aplicativo, separa algum cantinho seu aí para que você faça anotações sobre isso. Tá bom, gente? Estou me sentindo um jogador de futebol hoje. Eu tenho tanta coisa para falar, estou assim. Blá, 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 blá. Vocês estão percebendo? Está faltando atividade física, né, Sandro? Tem que... Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 5. Acompanhe comigo, por favor. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem nos cintos moedas de ouro, prata ou o mesmo de cobre. Nem levem bolsas de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento.
Sempre que entrarem numa cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nele. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacuda a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouça, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam espertos como serpentes, e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais, e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é o suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu... Uma vez que o dono da casa foi chamado Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que... Falhando aqui, né, gente? Não tenha medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é segredo será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de Deus, do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apega à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo d'água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Até aí. Esse texto grande está contando uma história que a gente só tem consciência, a gente só consegue trabalhar o nosso coração nessa história quando essa história vem à tona para a gente, do contexto de estudo. Eu não sei se você sabe, mas os evangelhos eles foram escritos pelo menos 30 anos depois daquilo que Jesus falou. Foi um momento histórico na vida não só dos cristãos, mas na história do mundo também. Jesus teve um momento com seus discípulos e disse tudo isso a eles.
Mas chegou um certo momento, então, a perseguição estava tão grande, que isso precisava se tornar evidente, e os discípulos precisavam ouvir isso novamente, ouvir isso como palavras de Jesus. E qual foi o período? O período, então, que Nero colocou fogo na cidade e culpou os cristãos. Uma grande perseguição começou, uma grande matança a cristãos. Todos aqueles que se diziam cristãos, então, estavam condenados, eram jogados, então, para dentro de uma prisão e eram mortos também. Essa perseguição começou a se tornar cada vez mais forte em todo o Império Romano. Essa perseguição cresceu, aumentou cada vez mais. Era muito comum você ver cristãos com medo, porque a realidade não só de perseguição, era de morte evidente. Nero era tão louco que ele simplesmente colocava cristãos pendurados, enchia esses cristãos de óleo e colocava fogo só para iluminar o seu jardim. E não só isso, como ia começar as festas, né, no seu grande circo, ele simplesmente começa com esses cristãos, colocando todos eles à morte. Pedro, Paulo, Tiago, todos eles correm o mesmo perigo na mesma época. É nesse instante, então, que o Evangelho começa a tornar-se evidente na vida dessas pessoas. Isso que eu acabei de ler foi escrito para essas pessoas. Jesus disse há muitos anos atrás. Mas eles estavam ali naquele momento vivendo isso, então Pedro começou a se lembrar dessas palavras e precisava falar para eles. Então ele colocou um pergaminho lá na frente e começou a escrever junto com João Marcos, que era um dos seus discípulos lá, discípulos de Jesus, que acompanhava Pedro. Depois João Marcos pega e replica então esse seu escrito, replicando esse escrito ele manda para outros, até que chega em Mateus. Mateus está numa comunidade de judeus, então ele pega o escrito de João Marcos, replica para que judeus compreendessem também, porque eles também estavam sendo perseguidos. Mas a grande realidade é que o momento dessa escrita era o momento que eles mais precisavam ouvir sobre quem é Jesus e qual é a missão que nós estamos envolvidos. É isso que eu fico pensando, quando eu ouço tudo isso, eu não posso pensar que evangelho é algo banal. Eu não posso pensar que eu venho à igreja para pedir alguma coisa para Deus. Eu tenho que pensar que eu estou aqui porque eu faço parte de algo que Ele já começou a fazer, antes mesmo de eu existir. Eu venho à igreja tendo a clara consciência de que o que eu estou fazendo aqui é algo grandioso para o reino de Deus, algo que vai mudar o mundo, uma mensagem poderosa, que vai trazer esperança para as pessoas. Mas parece que a gente se esqueceu, porque evangelho só serve para conserte o meu casamento, Jesus, conserte a minha conta bancária, conserte o meu emocional que está um pouco abalado, conserte isso. E você se esquece para que serve de fato o evangelho. O evangelho é uma palavra de esperança, que traz esperança e renova o nosso coração, e muda o nosso destino. Isso é o evangelho. E você acha que isso que Nero fez acabou? Não. Há pouco tempo atrás, a gente pôde ver na internet, na televisão, os horrores do Estado Islâmico com cristãos também. E quando a gente via cenas como essa, de pessoas sendo queimadas porque eram cristãos, decapitados, afogados, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, o Brasil parou para orar por isso. Essa mensagem era para essas pessoas também. Quando perseguirem vocês que são cristãos, quando perseguirem e forem atrás de vocês, lembre-se disso, não tenham medo, porque é comigo que eles estão fazendo. Vocês vão pelas cidades e não tenham medo. Mateus capítulo 10 foi escrito para essas pessoas também, para que eles pudessem observar que tudo aquilo que eles estavam diante deles, não era nada perto da esperança que Jesus tinha colocado. Olha bem para essa foto. Fala para mim, quanto vale a conta bancária desse cara nesse momento? Quanto vale, quantos certificados ele tem nesse momento? Quanto vale tudo o que ele tem nesse momento? Nada, não vale nada. E esse é o ponto, o evangelho só vai fazer sentido para você quando você não tiver mais nada. Enquanto você tiver onde se apegar, Deus é só um pedaço do que você quer. Mas quando você não tiver mais nada, Deus vai se tornar tudo que você tem. Em momentos como esse a gente enxerga isso. Em momentos de grande perseguição a gente percebe então que o evangelho começa a fazer sentido. Aí eu te pergunto, como funciona dentro da cabeça das pessoas que vêm para a igreja e não entendem que o propósito de vida delas é viver uma vida que leve uma mensagem de esperança? Talvez você não entenda isso, porque no Brasil não está acontecendo isso ainda. No Brasil ainda não chegou a esse tipo de perseguição. Você pode pensar nisso. É verdade, pastor, aqui a gente vive um momento mais light, né, do evangelho. É por isso que tem crente light. É por isso que tem gente que não está entendendo a sua missão, o seu propósito.
Mas enquanto nós não observarmos que o Evangelho é para quem está sofrendo e de fato quer uma mudança de perspectiva, a gente não vai entendê-lo da plenitude. Mas não se acaba aqui, o Evangelho tem que tomar outras proporções. A missão, ela tem que tornar evidente para a gente aqui no Brasil também, que não tem gente morrendo queimado pelo Estado Islâmico. A missão tem que entrar nos quartos dos adolescentes que foram tomados pela tecnologia e de alguma maneira se tornaram escravos disso. Alguma maneira a tecnologia tentou dominar a gente, de uma maneira assim que você se perdeu em tantas coisas que você quer fazer. A gente ora, pede a Deus para que a tecnologia avance, para que a cura do câncer aconteça, mas a gente não ora para que Deus amoleça o coração e converta a gente. Você já percebeu isso? É assim que a gente age. A gente não percebe que muitas vezes a gente não se dobra mais a deuses, mas se dobra a esses tipos de deuses, a tecnologia e tantas outras coisas. Você pode achar assim, mas como pode isso, pastor? É verdade. O Facebook, o Instagram anunciou essa semana passada que vai tirar, né, os curtidas, o número de curtidas e possivelmente até mesmo o número de seguidores do seu aplicativo. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas vivam uma vida que elas não têm só para gerar curtida para o outro. Não está fazendo sentido mais isso. Não está fazendo sentido jovens e adolescentes pegarem e subir em prédios só para tirar uma selfie correndo perigo, e muitos morrem tentando fazer isso. Não faz sentido mais nem para essas empresas e para a gente como reino de Deus. Quantos pais vêm falar comigo, quantas pessoas vêm falar comigo que estão se perdendo dentro das suas tecnologias, perdem seus filhos, perdem seu tempo, que é algo que você tem de precioso, perdem sua vida, porque se tornaram escravos disso. E o Evangelho precisa se tornar relevante para vocês também, que aconteceu isso para essa nossa geração, uma geração de adolescentes que não tem mais a cabeça no lugar, que a gente conversa com eles sobre uma coisa, mas eles querem sempre outra, e uma geração muito volátil. Aonde que o Evangelho tem que fazer parte? Como eu posso fazer alguma coisa? Exatamente da mesma forma. Quando havia perseguição e Nero tacava fogo nas pessoas, quando o Estado Islâmico está fazendo isso, essas pessoas foram tomadas de um sentimento que o Evangelho era algo mais poderoso que eles tinham nas mãos. Se a gente não perceber que é o nosso também, não funciona. Se a gente não perceber que é tudo que a gente tem é o de mais poderoso, não vai funcionar. Se você não perceber que o Evangelho deve ser tudo na sua vida, deve ser a mensagem mais poderosa de esperança para mudar o rumo do seu coração, nada vai resolver. Sabe por que não resolve? Porque o nosso coração é endurecido pelo pecado. Sutilmente Satanás vai colocando coisas dentro da gente para que a gente fique cada vez mais preso nos nossos desejos, nos nossos prazeres, nas nossas vontades, naquilo que eu quero construir, que eu quero ser, que eu quero ter, que eu quero fazer. E aí cada vez mais você vai ficar enroscado. E aquela palavra de Jesus, que você não confessou, sem perceber você vai cometer isso. E aquela palavra de Jesus que diz também que se você amar mais os seus filhos, seu irmão, seu pai, as pessoas e o que você tem mais do que a ele, você não é digno dele. Onde você está com a cabeça para fazer isso? A missão requer tudo o que a gente tem, gente. O Evangelho é uma mensagem de esperança, mas ela se torna evidente e prática na nossa vida quando eu tiro tudo que eu tenho, quando nada do que eu tenho funciona. Eu posso tentar aplicar todo o meu conhecimento, a minha sabedoria, eu não consigo salvar uma pessoa. É a mensagem do Evangelho que faz isso. E a gente insiste às vezes em achar que é do nosso método, da nossa maneira. Mas a mensagem é como eu posso fazer e como você deve fazer. A única maneira que tem é tire tudo que atrapalha na missão. Desprenda-se totalmente disso. Faça com que a sua vida seja um reflexo da mensagem de Deus. Que as pessoas olhem para você e se sintam inspiradas a orar, a se arrepender, a ter uma nova vida, a fazer diferença na vida do outro. Não vá para o seu trabalho pensando assim, eu quero mais um dia faturar, quero bater meta. Se você fizer isso, é medíocre. Você não consegue pensar no reino. Você tem que ir para lá pensando assim, Senhor, me use poderosamente, porque eu sou seu instrumento no lugar onde eu estou. Entendeu? Se você estiver pensando em conquistar coisas, pense a partir disso. Não há outra maneira, outra razão de viver. Nós temos que levar essa mensagem que é poderosa. Jesus comissionou seus discípulos a ir pelo mundo, por aquela redondeza.
alcançar as ovelhas perdidas de Israel. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus está falando assim, vá para esses que acreditam que a lei está salvando eles. Não, liberte esse povo dessa escravidão, de achar que tem alguma coisa que pode fazer por eles. Eu posso fazer por eles. Levem essa mensagem de esperança a eles. E os discípulos foram. Antes de Mateus 28, você percebeu? Mateus capítulo 10. Essa experiência que Jesus dá a eles é a mesma que dá para a gente. Hoje o tempo de vida que eu tenho deve ser gasto dessa forma. Ouça Mateus 28 falando assim, vai pelo mundo, prega o evangelho e faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a eles tudo o que eu ensinei para vocês, mas você precisa fazer isso agora, e não do seu jeito, entendendo que você está falando para uma geração que está totalmente perdida, está se curvando para deuses e deuses e deuses, está se curvando para tudo aquilo que não deve se curvar. Você deve falar para uma geração que não está percebendo, que está se perdendo a cada dia. Você deve falar primeiro para aqueles que estão na sua casa, fale para o seu coração, fale para o seu amigo, mude o seu propósito de vida. Não há outra razão. Casais que endurecem seus corações e simplesmente não conseguem entender que tudo o que acontece é reflexo daquilo que está dentro do coração deles. Quando você tiver o propósito único do reino dos céus se estabelecer na sua casa, para o que você está fazendo, ore em primeiro lugar, peça a Deus que Ele faça isso, peça a Deus que estabeleça o reino dos céus na sua casa, diminua um pouco daquilo que você quer fazer, daquilo que você anseia fazer, das suas vontades, e fala assim, Senhor, que o Teu reino seja aqui neste lugar, que a minha casa seja reflexo do Teu reino, que as pessoas entrem aqui para isso, que alguma coisa mude. Eu não consigo me conformar da gente continuar domingo após domingo tendo cultos e cultos e nada acontecer. Sabe por que não? Porque eu não fui chamado para isso, e eu tenho convicção que você também não, porque a Bíblia me garante isso. Todos aqueles que são discípulos de Jesus são comissionados para ter uma vida diferente. Você é discípulo de Jesus, você está aqui para viver uma vida com Ele, para Ele, não para você, não do seu jeito, não fazendo o que você quer, mas vivendo uma vida para Ele. E quando você vive uma vida para Ele, coisas começam a ser transformadas na sua vida. Quando você vive uma vida para Ele, muitas coisas na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, tudo que te envolve muda. Porque o foco da sua vida não deve ser mais, ou não passa a ser mais aquilo que você quer, mas você mira aquilo que Ele quer. Senhor, o que eu faço aqui? Uma vez eu encontrei com uma pessoa, eu achei a ideia muito louca. Louca mesmo de louca, assim. Pensei em recomendar um psicólogo. Depois eu repensei, falei assim, eu acho que eu preciso de um pouco do que essa pessoa tem. Ela falou assim para mim, pastor, eu vou sair na rua e falar assim, Senhor, que roupa eu visto hoje? Sim, Senhor, que roupa eu visto hoje? Porque eu quero que as pessoas percebam sua glória em mim. Aí eu falei assim, uau, sei lá, né? Que roupa será que reflete a glória de Deus? Hein, irmãos, irmãs? Ela sai para a rua, Senhor, que ônibus que eu pego? Eu pego o primeiro que vier, eu espero mais um pouco, tem alguma coisa. É um negócio bem doido. Aí entrou, pegou um ônibus lá, e depois, Senhor, quais são as pessoas aqui que o Senhor quer que eu fale hoje? Será que é essa? Colocava uma pessoa, oi, tudo bem? Se a pessoa puxar papo, eu vou entender que então vai. E tudo que ela faz, ela fala, Senhor, o que eu faço? Como se Deus tivesse falado em algum momento para ela que estaria com ela todos os dias do lado dela, todos os momentos do lado dela. Por incrível que pareça, eu li isso na Bíblia, e parece que é mesmo, ele falou isso. E parece que quando ela me falou, achei a coisa tão louca. Falei assim, você não tem noção não? Você até puxa uma cadeira para Deus, fala, senta aqui, Jesus, almoça comigo. Será que essa concepção a gente tem? Eu acho que a concepção mais errada é a gente achar que Ele não está. A concepção mais errada é você fazer isso só achando que você está doido. A concepção errada que você tem é achar que Jesus não está com você o tempo todo. Sabe aquele momento que você está saindo de sua casa para ir para o trabalho, que você está ali, mais uma segunda-feira, que droga, Jesus está lá com você. Poderia ser diferente. Sabe aquela situação que você tem que enfrentar amanhã? Pode ser diferente. Sabe situações da vida que é difícil? Pode ser diferente. Mas só será diferente quando você não tiver mais nada para fazer. Quando você olhar para a sua própria vida e falar assim, nada do que eu tenho é o suficiente para mudar a minha situação. Eu preciso de Deus. Amém, gente? Está percebendo isso? A igreja deve ser um reflexo disso também. Eu vi uma frase no Facebook não, na internet, que eu achei muito interessante. Essa aqui, falava assim,
Às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja, com medo do olhar de desprezo das 99. O cara passa um tempo fora da igreja, ele não tem coragem de voltar mais, porque os irmãos vão falar assim: ê, voltou, hein? Vamos dar uma salva de palmas para a gente, voltou, ê. Faz uma festa pro cara. Ou o cara tem medo de voltar, porque você falou assim: ficou o fumo lascado, e agora correndo para Jesus, né? Faz até assim, pezinho. Ou você pode até pensar essas coisas, não vá lá, mas você pensa. E sabe o que é o problema? O problema é que muita gente passa por isso. A igreja é o lugar que mais coloca a gente para fora do reino, você sabia disso? Não é o diabo que faz isso não, gente. Muitas vezes é a gente. Não é claro que é uma obra de Satanás, mas não é o fato dele estar fazendo coisas lá fora que é o problema é quando a gente está fazendo errado aqui dentro, porque além da gente jogar as pessoas para fora, a gente escandaliza e joga o evangelho na lama. Quantas pessoas eu recebo direto aqui na igreja, com a cabeça toda confusa, porque foram na igreja e ouviu uma coisa e falaram outra para ela, assim: pastor, eu estou sentindo assim, o que eu tenho que fazer? O pastor dá uma receita para ela de bolo, fala assim: irmã, venha na campanha dos 9 dias de milagre, deposita Quantas vezes eu ouvi isso, gente, de pessoas, e ela fez, e não deu certo, porque ela tentou resolver do jeito dela. E Jesus falou assim para a gente: vai pelo mundo e leve a mensagem de esperança, para as ovelhas perdidas de Israel entenderem que não há outra maneira delas serem salvas. E durante esse caminho, manifeste um poder que eu vou jogar sobre vocês, que eu vou dar para vocês, como: cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscitem os mortos. Você tem noção do que é isso? Sabe o que Jesus fez? O que eu vou te falar é uma mensagem poderosa, mas eu não só vou falar, eu vou entregar nas tuas mãos algo poderoso para que seja usado por você. Então eu estou aqui para te falar uma coisa, presta atenção nisso. Eu não sei como você tem andado e como você tem percebido que a missão está acontecendo na sua vida, mas é tempo hoje de reescrever a sua história. A gente está num momento que pode ser tudo diferente, e a mensagem de esperança é essa: reescreva a sua história. Se você não conseguiu se encontrar ainda nesse lance da missão, se você ainda percebeu que sua vida nunca se envolveu com isso, reescreva a sua história. É o momento de você então parar e falar assim: eu quero recomeçar com isso. Eu quero ouvir como se estivesse ouvindo pela primeira vez Jesus falando assim: vai pelas pessoas, fale com aqueles que são religiosos, fale com aqueles que não me conhecem, que eu sou a esperança da vida deles, eu tenho algo que ninguém mais pode ter. Diga a eles que nada do que eles têm pode salvá-los, apenas eu, que eu devo ser tudo o que eles têm, que eu devo ser tudo o que eles amam, eu devo ser tudo para eles. Diga isso. A sua vida em todos os aspectos tem que dizer isso. Então, é tempo de reescrever a sua história. É tempo de reescrever aquilo que Deus colocou no seu coração lá atrás. Às vezes com um propósito de vida, você às vezes com um propósito de vida deixou coisas passar, fez com que coisas fossem abandonadas na sua vida, fez propósito que nunca cumpriu. Reescreva a sua história. Começa de novo. Amanhã é um bom dia para você pensar nisso. Eu quero, Senhor, reescrever a minha história. Eu quero começar de novo. Eu quero falar para o meu emprego assim: eu estou aqui porque eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu estou aqui porque eu sou comissionado por Jesus para ir pelo mundo e falar do Evangelho, da mensagem de esperança. Eu estou aqui porque Deus me mandou fazer a diferença. E eu faço a diferença quando coisas acontecem a partir de mim. Mas a pergunta pode persistir para você ainda: como eu posso ser e fazer a diferença, pastor? Na prática, como isso acontece na minha vida, pastor? Pelo amor de Deus, sei. Talvez hoje você vai pensar algo assim: eu vou comprar um circo, vou montar uma tenda, vou chamar as pessoas lá para dentro, vou pregar o Evangelho todo dia lá dentro. Ótimo, faça isso. Talvez você pode pensar assim: pastor, eu vou comprar um ônibus, sair por aí. Ótimo, faça isso. Talvez você vai falar assim: pastor, eu vou começar um pequeno grupo na minha casa, no meu trabalho. Ótimo, faça isso. Pastor, eu vou então mudar o meu estilo de vida, eu vou fazer de uma maneira que as pessoas percebam que eu sou crente, eu vou falar na faculdade, no trabalho. Ótimo, faça isso. Ou também, você pode falar como Jesus falou para a gente: você pode dar um copo d'água para quem tem sede. Você pode começar com pequenas ações, mas você tem que começar.
do jeito que está não dá para continuar. Ou você pode dar um copo d'água para quem tem sede. Ou você pode olhar para aqueles que estão necessitados e mudar o rumo, o estilo da sua vida, para que ela tenha sentido e significado. Não busque sentido da sua vida nas coisas, busque no Evangelho. Ele é que preenche a gente. Eu falo isso com própria experiência. Eu tenho vivido um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu estou percebendo o quanto eu tenho me doado todos os dias, incansavelmente, para que coisas novas aconteçam e pessoas novas venham se converter. Deus tem me dado oportunidades incríveis. Ontem eu fui na farmácia comprar um remédio para a Karina, e agora eu vou responder a mensagem que você falou. Onde você está? O que aconteceu? Vou responder agora, amor. Esperei para ter bastante gente, para você não brigar comigo, entendeu? Onde você está? O que aconteceu? Eu estava saindo da farmácia, eu vi uma rodinha lá, um monte de adolescentes, um monte no Parque Prado, um monte. Falei, será que é briga? O que é aquilo lá? E fiquei olhando, conversando com luz de celular, filmando. Falei assim, vou lá ver aquilo lá. O que é? Cheguei lá, era uma batalha de rap. Meu, que doido que é esse negócio. Uma batalha de rap. Eles lá batalhando, tal, não sei o quê. Aí acabou um, eles se abraçaram, e começou outro, tal. E eu vendo aquilo ali, e eu nunca esperei ouvir isso na minha vida, mas aí chegou um guarda do meu lado. Falou assim para mim, você que é o responsável aqui? Eu olhei para mim e me senti assim, por que seria, né? Será que é porque eu sou mais velho daqui? Aí ele olhou assim, os meninos começaram a olhar para mim e tal, e o guarda falou assim, o que o senhor precisa? Respondi para ele, né? Ele falou assim, que reclamaram da bagunça aqui. Eu falei assim, não tem bagunça, está tudo organizado aqui. Olha, os meninos estão bem, cantando aí, falando, está tudo certo. Aí nesse momento acabou, os 3, 4 meninos que organizavam vieram tudo em mim, rolaram em mim, falaram assim, opa, e aí, tudo bem? Aí eu falei, o guarda está reclamando da desorganização, mas eu acabei de dizer que o negócio está lindo, está super organizado, não tem problema nenhum. Aí ele falou assim, não, então está tudo certo, eu vou embora, e foi embora. Aí eu ouvi algo que eu nunca esperei ouvir na minha vida, quer dizer, eu nunca tinha ouvido. Os meninos viraram e falaram assim para mim, nossa tio, como é bom ouvir alguém de outra geração valorizando o que a gente faz. Gente, aquilo me quebrou. Nossa, tio foi... Tudo bem, tio pelas crianças, mas os moleques barbados chamando de tio. Que bom que outra geração está valorizando. Outra geração? Que mundo você está nascendo, menino? Aí eu falei para eles, eu falei assim, não, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. A gente tem um espaço lá, aqui pertinho de vocês. Se quiserem ir para lá, vamos lá, fazer com a gente lá, vai ser legal. Ficaram super empolgados. É Deus dando oportunidades. Tinha uns, sem brincadeira, uns 60 meninos lá, meninas, tudo junto. Tudo adolescentes, acho que uns, mais velho lá deve ter uns 15 anos de idade. E Deus dá oportunidade para a gente. Para você ser chamado de tio e tia, e simplesmente Deus usar a sua vida poderosamente para fazer algo novo. Deus vai te dar criatividade, ousadia, vontade, energia, para você criar coisas novas. Deus começa a motivar a gente a pensar diferente, a ser diferente, a imaginar coisas diferentes, para que a missão dele aconteça. Deus faz isso, e mais do que isso, Deus começa a falar com o nosso coração, falar com a gente lá dentro, você começa a sentir um negócio doido, sentir a voz de Deus falando com você, falando assim, eu quero te usar. E a minha oração a partir de aí é, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Me usa, Deus, de uma maneira então significativa, que as pessoas percebam que o Senhor está aqui, porque o reino dos céus é chegado. A minha oração nessa noite é que Deus te use também, que Ele te encha de criatividade, que Ele coloque na sua vida coisas novas, que você se sinta motivado a fazer, e se você quiser fazer comigo, a gente está aqui aberto. Tem tanta coisa para fazer aqui na igreja, você não tem noção, mas não é só aqui, é fora daqui também. Começa lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Seja sal da terra e luz do mundo lá. Seja os discípulos de Jesus, que são simples como a pomba, astutos como as serpentes, enviado em meio a lobos, mas enviado como ovelhas, que está atendendo a voz do seu pastor e fazendo algo realmente novo e significativo para o reino de Deus, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos um instante.